Imagina que a união dessas forças leva pessoas a pensar em caminhos que elas nunca podiam imaginar. E quem é que leva a gente a pensar em caminhos inimagináveis? Os autistas, as crianças Sim. da nova era, né? Eles vêm para desconstruir tudo, para mostrar que existem outros caminhos. E aí, Tamires, que medo é esse? Você tem medo de quê? Então, eu tô entrando num processo meio complicado de agonia, sabe? Uma ansiedade. Hum, Porque eu sou tua aluna, tá. De qual turma? turma 9, Tá. Recente. é recente. Hum. Eu entrei para fazer o curso porque eu sentia muita angústia, sabe? E era mais pessoal, tanto para mim, tanto para o meu filho, porque ele tem autismo. Tá. Então eu fiz muito para mim, para ele, para harmonizar, e a radiestesia ajudou bastante ele. Ah, que legal. Muito, muito. E o que Inclusive, viu? Espera só um pouquinho, tá? Inclusive, eu vou aproveitar aqui o gancho que a Tamires deu, que é radiestesia. A gente tem um curso só de radiestesia. Aí eu fiz o tratamento, foi muito bom. Eu achei que era só para resolver minhas questões, ajudar meu filho, tá. Eu consegui limpar todos os meus processos, ajudar. Eu ainda estou estudando, estou revendo os vídeos. Só que, o que acontece? Depois que eu harmonizei tudo, entendi bastante coisa, consigo lidar com o meu filho com a radiestesia, que é melhor, é muito bom. Eu continuo sentindo um vazio muito grande. Eu achei que a minha função seria cuidar dele, porque para ajudar ele. Tá. Só que eu sinto que eu tô explodindo porque essa vida de mãe, de cuidar, de ficar em casa, tá me deixando muito estressada. E às vezes eu me sinto assim, queimando por dentro, sabe? E Tá. uma angústia. E eu voltei a tomar remédio para ansiedade. Hum. Aí eu fui estudar, teve uma coisa que me chamou muita atenção, porque eu sou do signo de Leão. E E essa vida de cuidar dele, não que eu não goste do meu filho, eu amo meu filho. Claro. Só que só nessa vidinha de cuidar dele e tá me deixando muito empacada, parece, às vezes eu sinto meu corpo queimar mesmo, sabe? E, tipo, parece que eu vou entrar numa combustão, eu vou explodir porque eu não consigo lidar só com isso, parece tão pouco, mas ao mesmo tempo, por que que eu tenho um filho autista e a minha essência é de fogo? Sabe? Eu fico numa sensação muito. E com a radiestesia eu consegui liberar o processo dele judicial, então, querendo ou não, eu tenho condição de ficar em casa, cuidar dele. Então, por conta, assim, por dinheiro, não é o problema. Mas o problema é ficar em casa, cuidar dele e tá me agoniando, sabe? Só isso tá me agoniando. E teve um dia, foi no tratamento 9 foi no 9 no nono encontro, Tá. que a gente fez o desdobramento. Eu recebi uma frase muito impactante que foi, sabe, eu me agoniei assim com aquela frase, e essa frase sai da minha cabeça, que é: você prometeu me ajudar, sabe? Tipo, você prometeu ajudar. Tá. E no último que a gente fez, no 10º encontro que a gente fez, o que eu senti é só o início. É só o início de uma. Era o que eu ouvia. Isso é só o início, é só o início. Daí eu fico com essa frase de você prometeu me ajudar. E é só o início, mas ao mesmo tempo eu tô parada só cuidando do meu filho, com a minha vida em questão financeira muito boa, porque eu nunca tive dificuldade nesse sentido. Mas isso tá me entrando, tá me explodindo por dentro. Eu chego a queimar mesmo, sabe? Eu chego a sentir meu corpo queimar. Tá. Então deixa eu só pegar algumas coisas que você trouxe que me chamaram a atenção, só para eu tentar compreender melhor, tá? Vamos lá, deixa eu ver se eu consigo. Quando você fala, é, você falou uma coisa, eu sou, de tudo que você falou, tem uma que me saltou.
Eu, por quê? Eu sou uma leonina e eu tenho um filho autista. Por quê? O que que você associa? O que que aí dentro de você acredita que um leonino fogo não deveria ter um filho autista? Eu não entendi onde é que você faz esse link. O porquê que você linka uma coisa com a outra? O que isso tem a ver dentro de você? Não, eu associo que eu deveria fazer alguma coisa no sentido de autismo, entende? Hum. Por, por esse meu jeito mais explosivo, no sentido de autismo, não só pelo meu filho, entende? Ah, entendi. Agora eu entendi. Então você associa como não como uma coisa, é só para eu Não, validar para ver se eu não entendi errado, não como uma coisa ruim, como não. uma força que já que Sim, esse filho veio e você teve que lidar com isso e você não tem tantos problemas financeiros que você podia também usar essa começar potência do alguma coisa. fogo para Isso. levar isso para algumas pessoas. Entendi. Então é uma questão positiva. Ok. Quando você diz isso porque você colocou, eu tenho medo de explodir. E você já coloca muitas vezes, eu me sinto queimar. Queimando por dentro, eu sinto o meu corpo queimar. E quando você, então pensa nesse corpo queimando, e agora coloca de novo essa questão que você fala, que você gostaria que eu sinto que eu tenho potência para ajudar outros autistas, inclusive com a experiência que já tive e vi que a radiestesia me ajudou muito com ele nos processos para Muito, muito. resolver. Tá. Quando você pensa nisso, desculpa. Quando você pensa nisso, Tamiris, qual é o sentimento que te dá? Não coloca as objeções, eu não sei como fazer. Não, vamos Sim, imaginar que você soubesse como fazer, que, enfim, que você já tivesse encaixado. Porque você sabe como fazer. Se você faz sim. com seu filho, você sabe como fazer. Você só precisa achar um Uhum. jeito de ensinar outras pessoas, de repente, a fazer o que você faz. Certo? Sim. Ok. Aham. Só que eu. Vamos, imagina isso, você ajudando pessoas a passar por isso. Se imagina nessa situação, que foi o que você colocou. Como Sim. é que você se sente? Como é que o seu corpo fica? Como é que fica o sentimento, essa queimação? Se coloca nessa situação e me responde. Eu já me coloquei nessa situação. Eu sinto que isso se expande, que sai de dentro de mim esse calor, esse fogo, porque eu sou fogo com ar. Então, o Hum, ascendente é ar. Então eu expando muito, eu penso, eu penso, eu penso, eu penso, eu penso. Só que eu tenho muito medo de machucar alguém, porque eu tenho muito medo de machucar alguém. Então, para não machucar alguém, eu seguro, entende? Por quê? hum, Porque quando eu fiz essa harmonização no meu filho, ele ficou 3 dias muito mal. tá. Vomitou, deu diarreia. E eu entrei em contato com o suporte e eles explicaram que a harmonização estava. Explicaram da harmonização. Só que eu tenho muito medo de não conseguir explicar para a mãe como é que vai fazer, ou ver a criança com autismo passar por aquela situação, porque eles normalmente tem uns que não falam, então eu tenho medo de gerar dor, entende? Então, Entendo. não gerando dor, eu me coloco presa e é onde o meu fogo vai queimando, 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 e vai me corroendo, é onde eu tô muito estressada. Então vamos lá. Mas você disse que essa dor implica em fazer o outro. A primeira coisa que você fala assim, eu sou fogo com ar. E quando eu penso nisso, parece que esse calor sai de mim. Né? Então, o fogo com ar é uma explosão, né? É Muito, nitroglicerina pura. Puf, é muito, explosão. É o que você me colocou. Você começou a pergunta, você colocou a frase aqui. Eu tenho medo de explodir. sim. Ok? Eu É não o controlo, fogo com ar. eu É o não puf. controlo. Aí o problema é assim, isso, tipo, analisando a minha vida, eu sempre fui uma pessoa, tipo, até na infância, muito, tipo, eu brigava muito, não brigar de discutir, de ofender professores, eu sempre fui muito questionadora, eu sempre fui muito com o pai, com mãe, tipo, por que que tu tá me botando nessa situação? Então eu saí de casa com 15 anos, eu fui trabalhar, eu casei cedo, meu filho foi planejado, foi tudo muito bonito. Mas é sempre nessa velocidade, entende? Tá. Na Então, sua velocidade. a minha velocidade. Aí o que acontece? Mas nesse meio do caminho, querendo ou não, quando eu saí de casa, eu machuquei meu pai, minha mãe, ofendendo, a gente foi naquela discussão. Então,
toda vez que eu olho para trás nos meus movimentos, eu queimo muito, eu machuco, eu ofendo. Quando eu vejo, eu já falei. Quando eu vejo, eu já... Tamires, vamos lá, vamos devagar. É onde eu Você fez o que você sabia naquele momento. Aquela era uma Tamires, essa é outra Tamires. Sim. Para de se culpar pelo que você fez. Dentro do seu processo da inocência, né? Da ignorância, ignorância no sentido de não saber fazer diferente naquele momento, você fez o que você soube, certo? Sim. Hoje é outra Tamires, com Ainda um mais filho, né? Com tantas coisas. Então, assim, você não sabia, foi aprendendo dentro desse processo de aprendizado, a gente vai aprender sempre, é outra Tamires. Então, não necessariamente você está se culpando e acreditando que você está machucando tudo e todos a todo tempo, quando não necessariamente é verdade, porque você Sim. ficou parada no que você fez lá atrás. E você acha que sempre você vai fazer aquilo. E não é real. A não ser que você fique parada lá. Porque aí você vai ficar vibrando aquilo. E você vai Sim. ficar, olha como eu sou grossa e estúpida. E olha como eu machuco os outros. Olha o que você faz. Aí o universo, você traz isso para o presente, o universo vai validar. Ele vai te dar situações para você ser grossa e estúpida, para você ter razão. Tá vendo como eu sou grossa e estúpida? Eu falo, na verdade você está querendo ter a razão. Sim. E se você quiser, você terá. O universo vai te trazer coisas. Se você ficou parada lá, achando que é aquela Tamires ainda, você fala, eu sou grossa e estúpida. Aí você trouxe isso para o presente. Quando você traz, você está no agora. Não existe passado, presente e futuro, ok? Aí você Sim. traz para agora. Quando você fala isso para mim, eu falo assim, não, Tamires, você não é desse jeito. Aí você, para me provar que você tá certo e eu tô errada, é tudo inconsciente, tá? É um sistema rodando automático. O universo vai te trazer uma situação, porque você está criando essa situação, para você ser grossa, para você falar, tô falando, Andresa, que eu sou grossa, eu tô certa, você tá errada, eu me conheço, você não sabe nada de mim. Entende que nisso não está necessariamente acontecendo, mas que você precisa validar. Nós sempre queremos validar que a gente está, que é o nosso, que é o que a gente é, entende? Não é maldade, não é ruindade, a gente faz isso, é natural do ser humano. Só que aquela Tamires fez o que soube naquele momento. Era uma menina de 15 anos, independente se eu estiver falando com uma outra pessoa aqui que tem 40 e fez uma besteira com 40 e agora tem 50. Gente, entre 40 e 45 e 50 é muito tempo. O espaço humanidade só tem 5 anos. Pensa bem. Então, olha quanta coisa a gente já fez. Ah, mas faz pouco tempo. Eu sou outra pessoa de 5 anos atrás. A gente vai fazer 5 anos em agosto. Esse bebê não tem nem 5 anos. Eu não Então, vim. o que eu quero dizer é que, assim, não fique medindo com essa régua. Não Sim. meça com essa régua. A outra questão é a seguinte. Você, além da radiestesia, que você tem medo, enfim, mas você teve a orientação, além disso, eu tenho certeza que você, Tamiris, tem, além de todas a metodologia do manoterapeuta, que por alguma razão aí você está reassistindo, estudando, mas assim, que além dessas ferramentas, você, enquanto mãe de um autista, que teve que lidar com milhares de coisas, tem sabedorias, independente das técnicas, tá? Que podem ajudar outras mães que se deparam com isso pela primeira vez. Faz sentido? Sim. Sim. Tá? E quando você pode ensinar uma maneira de fazer, porque assim, a minha cunhada, ela passou muitos anos cuidando de crianças autistas. Ela é uma pedagoga, e aí ela teve alguns autistas próximo dela. Teve um primeiro menino que ela acompanhou por muitos anos, né? Em sala de aula, ela ficava todos os dias lá com ele. Então, ela entrava na sala de aula com ele, porque era para colocar numa escola comum, né? Para ele estar junto com todas as crianças, incluindo ele, né, nisso. E assim, um menino extremamente inteligente, extremamente com as capacidades dele, então ele também discordava, não queria fazer de outro jeito, enfim. E ela acompanhou esse rapaz por muitos anos. Acredito que desde os 6, 7 anos de idade, quando ele entrou na escola, até uns 17 anos. Depois esse menino escreveu livro e tudo. E o que ela trazia, tanto com esse rapaz,
com esse menino. E com outros que ela acompanhou, depois ela acabou se aperfeiçoando nisso, enfim. Ela falou assim, eu não tinha todo esse aperfeiçoamento, mas o que eu fiz? Eu tinha que negociar com ele o tempo inteiro. Faz sentido? Né? Fica negociando para conseguir fazer ele fazer alguma coisa, e aí conseguir também dele um vínculo, porque se sem esse vínculo ele não confia, e aí ficar, o morde a sopra, né? Fica indo e negociando, tanto que ela falava, isso cansa, porque quando eu vou, às vezes, aí tiro as férias, né? Eu preciso dessas férias, porque eu tô o tempo inteiro em negociação para conseguir ajudar ele a evoluir nesse processo. Então, vamos lá. Então, isso faz sentido no que você Sim. viveu com seu filho. Você entende que eu, Andresa, nunca, absolutamente nunca saberia disso se a minha cunhada, que teve essa experiência, não tivesse me contado? E ainda que ela tenha me contado, e se hoje eu tiver um filho e ele for autista, eu não sei como fazer essa negociação. Com certeza eu vou falar com ela e vou falar assim, tudo bem, eu entendi, mas como é que eu faço isso? Quando ele faz o quê? Que eu tenho que fazer o quê? Então, o que eu quero dizer Né? é que você tem essa experiência, né? Sim. Você passou por isso, você tem muito mais que oferecer, e isso em momento algum pode machucar uma mãe. E você não está falando, isso não tem como machucar, entende o que eu estou falando? Só tem como ajudar. Ó, faz assim, ó, faz assado. Ó, quando aconteceu isso com o meu filho, eu fiz deste jeito. A Ah, vou radiestesia, testar. Então, o que eu quero dizer é que, assim, eu estou tentando tirar esse medo do machucar, que vem sim. lá de trás e que você está trazendo só como uma justificativa para não fazer o que sua alma em fogo tá louca para fazer. Tava me queimando, literalmente. Quando eu fui falar contigo, tipo, que tava quase explodindo pra tentar te explicar, mas muito rápido, sabe? E a radiestesia, quando eu comecei a aplicar no meu filho, que eu fui muito pra mim e pra ele, fui bem sincera. Tipo, eu comecei só pra mim e pra ele, a radiestesia e o humanoterapeuta. Só que depois que tudo se harmonizou, que eu consegui liberar o processo dele, então eu consigo pagar minhas contas e posso fazer alguma coisa, foi aonde começou, continuou queimando, entende? Então eu vi que não era só isso para mim e para ele. Quando Deixa eu eu só comecei, entender também uma coisa. Quando você fala que você usou a radiestesia para liberar o processo dele, o que é isso? É um processo na justiça? O que isso é? foi para liberar o benefício dele. Que daí eu parei de trabalhar. Ah, entendi. Você usou a radiestesia para isso. Ah, Liberou. entendi. Tá. Aí eu tinha recebido um ultimato da terapeuta dele que falou que ele estava muito agressivo, então ele chegava na sala e já batia nela e ela ia falando e ele não ia e só ia batendo, batendo, batendo. Ela me deu 2 semanas para eu, tipo, acalmar ele ou trocar o medicamento. E foi nessas 2 semanas que eu comecei a fazer a radiestesia nele. Uhum. E depois, aí ele passou mal os 3 dias, vomitou, deu diarreia e tal. Mas depois, outra criança foi melhorando, foi entendendo, e eu levei de novo. E ela perguntou para mim o que eu tinha feito, porque o cérebro dele tinha feito novos caminhos, até para, tipo, as mãos, para empilhar coisas que ele não fazia. Então ele começou a desenvolver. Aí eu falei que estava fazendo radiestesia. E o que acontece? Ela, no movimento dela, indicou, sem eu pedir, para outras mães que ela também atende. Ela falou: Olha, Tamiris faz, não sei o quê. E uma mãe entrou em contato comigo. E o que eu fiz? Eu disse que eu ainda não estava atendendo. Aí, tipo, eu fiquei muito mal, mas eu senti que eu ainda não estava pronta, entende? Mas mesmo assim, depois que eu harmonizei a minha vida, organizei tudo, eu tô em dor no sentido de a minha alma queima, mas o meu externo tá bom. Eu tenho dinheiro para pagar minhas contas, eu tenho a minha casa, tá tudo bem, mas eu ainda tô em dor, entende? É onde eu tô explodindo por dentro. Então, Tamires, mas assim, de verdade, dentro do meu sentir, você está explodindo para mostrar para as pessoas que você tem alguma coisa que pode ser diferente para eles, Sim, para essa dor. Imagina, essa sua história é incrível. Só de você contar essa história para mim, imagina para uma mãe que tenha sim, esse problema, ela vai querer, mas ela vai querer. É muito mais fácil você ensinar essa mãe
tanto a usar a radiestesia, ou você, se ela não quiser aprender, você pode usar o trabalho de radiestesia e explicar, juntando essas forças da sua habilidade que você foi obrigada a desenvolver com o seu filho, dessa negociação, junto com o trabalho de radiestesia, né? E nesse momento, e aí você pode ir fazendo uma vez por semana, enfim, e aí você vai adaptando aí ao seu. É muito mais eficiente porque a sua dor se transformando na sua maior força. Do que, Sim. inclusive, até eu falar, eu sei que resolve. Eu sei que ajuda. Eu, Andressa, tenho convicção. Só que eu não tenho essa experiência de ter tido um filho com esse problema, ou né? E ter lidado com isso com a radiestesia. E você tem. Então, assim, imagina que a união dessas forças leva pessoas a pensar em caminhos que elas nunca podiam imaginar. E quem é que leva a gente a pensar em caminhos inimagináveis? Os autistas, as crianças da nova era, né? Eles vêm para desconstruir tudo para mostrar que existem outros caminhos. Então, isso que aparentemente é ruim, né? Num primeiro momento parece um problema, e eu não estou dizendo que não seja difícil, e eu acredito que seja, e seja muito, depende, tem vários graus, né? Níveis. Mas ainda assim eles vêm mostrar pra gente coisas grandiosas. São seres de muita luz, de muito conhecimento, e eles só estão transferindo isso pra gente. Mas se eles viessem completamente perfeitinhos, escutassem tudo que a gente fala, daqui a pouco eles estavam contaminados igual a gente ficou. O meu filho é Então muito. eles não escutam, porque é para não entrar as porcarias que a gente anda dizendo, o mundo anda dizendo. Tá, O gente, meu, às vezes, quantas vezes. depois que eu comecei a estudar o humanoterapeuta, foi muito estranho, porque ele não fala, né? Ele ainda não fala. Só que ele parece que quando ele olha pra mim, parece que ele tá se comunicando, mas ele não abre a boca. E eu e ele temos uma conexão muito boa. Que legal. Então, Como ele chama? Rafael, Rafael, quantos anos ele tem? 4 anos. Ah, tá, que delícia. Que bonitinho. Daí, nessa minha. Como eu tô meio nesse sentido de explodir, às vezes, como o meu ar me puxa muito a pensar, eu já tava pensando, nossa, já pensou eu ajudar, cuidar de crianças que têm esse tipo de problemas? Mas aí veio o fogo e que eu tenho medo de usar de um jeito que possa machucar, e onde eu entro em dor. Não, mas se você fizer esse acompanhamento, entende? Do jeito que quando você ligou para cá, para o nosso suporte, entrou em contato, na verdade, por e-mail, e aí elas te explicaram, tu falou, ok. E aí depois você viu que melhorou, você também vai acompanhar. Você vai ser esse suporte mais individualizado, mais próximo. E aí você vai dizer, olha, pode ser que ele tenha alguma reação, mas eu tô aqui, qualquer coisa você entra em contato comigo, que eu harmonizo, eu vejo o que a gente pode fazer e vai acalmando, porque essa mãe se sente só. Ela se sente só. E vocês precisam, a gente precisa ser essa rede de proteção um do outro, entende? Então, assim, essa explosão que você quer é simplesmente manifestar tudo que você sabe e que você sabe que pode te ajudar. Que se alguém tivesse te dito antes, de repente você não tivesse passado por coisas que você passou, né? E Sim, pode ser que tenha mães que nunca vão encontrar. E assim, a gente precisa falar sobre essas coisas. E se você é a mãe, você passou, você sabe da dor, você sabe da vontade de sumir às vezes, você sabe que a radiestesia te ajudou, você sabe que ela teve uma reação, mas que depois passou e melhorou. Então você sabe da dor, do amor, do horror, de toda essa situação. Então a outra mãe, ela vai sentir que, cara, ela não tá só falando da boca para fora, ela sabe o que eu tô dizendo. E o Rafael, quando olha para você, mesmo tendo 4 aninhos, e fala que depois que você disse que depois você começou a fazer o curso, parece que ele olha e vocês estão se comunicando, porque de onde ele vem, de onde essas crianças vêm, eles não falam mais com a boca, eles usam telepatia. É por conexão. Então, e por que ele veio com você? Porque você tinha capacidade de compreender que mesmo sem ele abrir a boca, a hora que ele está olhando para você, ele está se comunicando. E ela não está na sua razão, ela está na sua alma, né? E que ele está fazendo, a radiestesia ajudou ele a ter novas trilhas neurais, né? Como sim, você foi. colocou, para conseguir se manifestar e viver de uma maneira mais
gostosa, né? Aproveitando esse aparelho, né? Que isso Sim. aqui é um aparelho, né? Eu E digo que... é muito estranho, porque eu penso, no sentir assim, que a radiestesia é muito para ele e o manoterapeuta veio muito para mim no momento que eu estava recebendo muitas energias que eu não estava identificando, sabe? Então, quando eu consegui desdobrar naquele tratamento e que eu ouvi e que eu senti um ser de total luz falando, você prometeu ajudar, aquilo me dói o peito ainda, sabe? Aquilo, quando eu me lembro, me dói o peito. E e eu não sou de Umbanda, eu tenho um pai que é da Umbanda, mas eu sempre senti muitas energias e o manoterapeuta está me fazendo olhar nesse, identificar mais, conhecer, estudar e tirar aquele. Eu nunca fui nesse sentido de, ai, coisa de coisas ruins, Não. mas eu sempre tive curiosidade, então eu respeito muito, né? Uhum. E a única coisa que eu comecei a sentir depois que fui fazendo era uma dor muito grande no braço, tipo uma energia se acoplando, sabe? Uhum. E muito estranho, até quando eu mexia, o alfa também ficava bem complicado de fazer por causa daquela energia que ficava, tipo, acoplada, mas agora tá mais sossegado. É, na verdade, não é que está mais sossegado, do lado esquerdo, né? Você colocou? É, Na verdade, jeito, bastante. mas assim, na verdade é que o seu corpo já se habituou a essa energia. Sim, Entende? Conforme a gente vai se preparando, vai retirando aquilo que não é nosso, vai encaixando a gente, essas energias conseguem se aproximar. Elas sempre estiveram presentes, mas quando a uhum, gente limpa, fica mais fácil. E aí pesa um pouco, porque o nosso corpo não está habituado. Conforme isso, com o tempo, o nosso corpo ele se prepara. É um ajuste fino de frequência mesmo, e aí a gente não sente tanto esse peso, tá? Só que precisa ser trabalhado, que foi o que a gente fez no nosso processo. Mas é isso, Flor, eu acho que se você prometeu me ajudar, eu acho que é porque, assim, é a Leonina que veio com um filho desse jeito, então acho que você já sabe muito mais do que eu. É, você sabe na sua alma. E a outra, no seu último tratamento, falaram para você que era só o início. E é só o início, né? Faz de coração, faz sem medo, no sentido de eu vou lá ajudar. Se eu achar na hora que eu não devo fazer a radiestesia, eu vou atender só por uma conversa, para sim. entender que dor ela tem, e eu vou falar como é que eu fiz. E vai sentindo esse fogo, vai sentindo como é que você fica. Se o fogo vai vir, mas se o coração ficar gostoso, ficar com uma explosão de fazer, e vai caminhando com isso. E vai pedindo orientação para a sua equipe espiritual, a maneira deles, é como você deve fazer conduzindo. Fala, eu vou entendendo conforme vocês vão passando, e aí eu vou caminhando nesse processo, né? Pede inclusive ajuda telepaticamente para o Uhum. Rafa, né? Ele vai saber te ajudar, porque se tudo é por sintonia, ele vai ser um agente de sintonia para esse trabalho tão lindo que vocês têm junto aí para fazer essa missão tão bonita. Você, nós todos, porque se de alguma maneira eu despertei isso, de alguma maneira nós também estamos conectados, né? Tá. Tá bom? Fica com Obrigada. Deus, Flor. Boa sorte. Tá. Depois você vai vir aqui um dia me contar, que você vai falar, foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Não tenho dúvida. Melhor coisa. Beijo. Beijo, Tá. tá, mesmo? Beijo no Rafa. Tchau, tchau. Tchau. Que Então, medo é esse? Você falou que eu tenho medo de me expor. de me expor, então, é que no momento eu tô meio perdida profissionalmente Hum, e eu sempre tive uma dificuldade muito grande de me comunicar da forma que eu gostaria. Tipo, agora falando com você, meu coração tá acelerado, eu fico muito nervosa tá. quando eu vou falar com um público muito grande. Só que, ironicamente, eu me tornei professora. Ah, tá vendo? Então, assim, em 2011 eu me formei, sou professora de geografia e assim, eu já fui secretária. Eu me formei e não queria trabalhar como professora, Uhum. porque é uma profissão muito bonita, só que tem várias questões de não ser valorizado, né? Uhum. E só que eu não queria de jeito nenhum ser
ser professora. Daí eu fui trabalhar em outras áreas. Daí eu passei num concurso, me tornei professora. Em 2016 eu comecei a dar aula Tá. e estava dando aula até no finalzinho do ano passado. Eu saí e eu tirei licença do concurso e vim para cá. Entendi. Você dava aula em Londrina. Dava aula em Londrina. Tá. E daí eu me senti muito perdida, porque por mais que eu trabalhasse com educação e tal, eu sentia que eu não estava me tornando uma boa profissional, porque por essa questão de dificuldade de comunicação, de não conseguir me impor em relação aos alunos, de ter um controle, não no sentido de controlar, né? Mas no sentido de ter uma convivência boa com eles. E no finalzinho, assim, do ano passado, eu já estava me sentindo muito angustiada, porque eu estava vendo que eu não estava me tornando uma boa profissional, de chegar em casa e chorar, ou chegar em casa e falar, nossa, amanhã eu tenho uma turma bem da pesada, que daí eu vou ficar com aquela angústia e tal. E daí eu estava muito angustiada em relação a isso. E daí, com essa mudança que eu fiz para cá, assim, eu me senti perdida no sentido de, será que eu estou no caminho certo? Será que eu realmente devo continuar nessa área da educação e insistir mais nessa parte, tentar me liberar, Tá. Deixa eu te desenvolver fazer, mais essa... deixa eu te fazer uma pergunta aqui, já. O que é que você gosta de fazer? Independente de profissão, independente de qualquer coisa, né? De ganhar dinheiro, de ter dinheiro, de seguir. O que é que você gosta? O que é que quando você era menor, às vezes quando na vida adulta a gente tem um pouco de dificuldade de compreender. O que é que quando você era menor, por exemplo, você gostava muito de fazer? Caso você tenha dificuldade de entender no agora, volta lá para a infância que ela dá muita informação pra gente. Que quando você faz, você fica ok, fica bem. Mesmo que seja, eu gosto de ficar sozinha no meu quarto. Não importa, eu só quero pegar o gancho de qual é o padrão que está te conduzindo. Então, eu não consigo identificar isso, porque assim, eu nunca, não queria mesmo me tornar professora, só que eu acabei me tornando. Eu posso entender que você se tornou professora pela segurança do cargo? Eu acredito, pode ser. Tá? Porque é um concurso Muito público, isso, faz sentido? faz sentido, porque dá uma certa estabilidade e também tem a questão financeira, né? De você ter aquela segurança de ter ali sempre o seu salário. Só que eu tenho dificuldade até de... Eu já me parei para pensar nisso. O que eu gosto de fazer? E eu tô num momento que eu não consigo identificar nem o que eu gosto de fazer. Tipo, eu gosto muito de animais, eu me sinto bem com eles, né? Só que eu não sei se eu devo, tipo, ir para outra área. Eu não tive muitas experiências profissionais assim, durante a vida antes disso. A questão aqui, Jaque, é assim, ó, deixa eu te dar eu anotei muitas coisas que você falou, do medo de falar em público, de não ser valorizada, você não queria muito a profissão por ser não ser muito valorizada, né? O professor não ser tão valorizado. Você usou uma palavra que, ironicamente, você virou professora, né? E quando eu falo sobre o concurso, você fala para mim que tem a ver, eu pergunto, né, se faz sentido. Eu vou te explicar onde é que foi que eu liguei esses pontos, tá? Se fazia sentido o concurso para te dar segurança, que você acabou ficando nisso porque dava uma certa segurança. Porque muito do que você trouxe, justamente da primeira frase que você traz, que é o medo de se expor,
É porque tudo que te gera insegurança, então o se expor gera uma insegurança, você tem insegurança em se expor, né? Então você, pode ser N motivos, né? Pode ser porque a maioria normalmente é o mesmo motivo, é medo do que os outros vão dizer, né? Medo de não saber falar exatamente o que eu quero falar, e aí medo do que os outros vão dizer. Então, assim, saber falar o que você quer falar implica em você estudar. Então, se eu te perguntar sobre geografia, eu tenho certeza que você vai saber falar, porque você estudou. Então, é só isso. Então, assim, isso é uma responsabilidade sua, saber o que vai dizer. E aí, estudar sobre. Ok. Os outros gostarem ou não do que você vai dizer, não é responsabilidade sua, é responsabilidade deles. Vocês podem gostar ou não. Tem um monte de gente que me escuta e fala que é ótimo. Tem um monte de gente que acha uma porcaria. Isso não é responsabilidade minha. Eu falo do que está na minha alma. Claro que eu tenho responsabilidade em relação em trazer a minha verdade, em estudar sobre o que eu falo. Mas eu não posso esperar que todo mundo goste, né? Nem Jesus agradou todo mundo, que dirá a Andresa, a Molina e a Jaque. Então, esse medo do que o outro vai dizer, né, ele te paralisa. E esse processo de ser mais tímida, mais envergonhada, é justamente o medo de se expor. Medo do que o outro vai dizer. A timidez é aquela pessoa que tem muito para dizer, que quer viver uma vida boa, mas ela está tão preocupada com o que o outro vai dizer que ela anula a vida dela, ela não vive, né? Pelo que o outro vai dizer. E aí, aparentemente, ela é uma pessoa, e aí você me confirma se eu estiver errado. Ela é uma pessoa mais delicada, mais boazinha. Só que dentro de você tá pensando um monte de coisa que você não tá dizendo. Tem coisa que você tá com raiva e você queria falar, mas você não consegue, você tem dificuldade de expor. Então tem um monte de processo aí dentro que, assim, todo mundo que é muito tímido, né? Parece uma coisa que a pessoa é mais boazinha porque ela se fecha, mas dentro tá um furacão, um monte de coisa. Então, assim, quanto mais você ficar preocupada com o outro, a gente diz que isso, de certa maneira, é um orgulho mal usado, né? É com medo de ir lá e ir na balada e falar para alguém. Isso dói, né? Dói muito, eu tenho certeza, porque meu marido era assim. Ele conta. Ele fala, caramba, eu tinha medo de ir até alguma menina e tentar brincar, fazer alguma coisa quando era mais novo, e aí ela dizer não pra mim, então eu nem ia. Mas quem disse que ela ia dizer não, entendeu? Hoje ele entende, né? E ele falou, eu sofria muito, porque eu não conseguia nem falar o que eu tava querendo, e às vezes eu tava com raiva, às vezes eu tava com vontade, e eu não conseguia me expor, né? Por conta de repente, tomar um não, ou de repente, alguém rir de mim, e é uma dor. Então, o que eu tô querendo dizer aqui é que, assim, antes de mais nada, no seu caso, Jaque, cabe sim um bom tratamento, né? Cabe sim, porque acho que tudo isso que você já foi guardando, ele mexeu muito internamente com você, e essa vibração tá dentro, e aí vai ficando mais difícil ainda você fazer uma coisa que para você já é difícil. Né? Então você já tem naturalmente uma insegurança, e aí, ironicamente, a vida te coloca num lugar para te ajudar ela te obriga, de certa maneira, mas é para te ajudar a liberar um pouquinho disso e ver que, se for de um bom assunto que você conheça, você sabe falar, né? Então a vida, embora seja uma coisa ruim para você, chegou um momento em que você acabou enfrentando e percebendo que você, embora não seja algo tão confortável, você consegue, né? Então, cabe aí um tratamento, e também caberia você entender melhor, por exemplo, sobre isso que eu falei, de segurança e insegurança, dos padrões que acontecem, de como acontecem com outras pessoas, de como são os temperos e temperamentos de cada pessoa, de como são essas questões do pecado, por exemplo, né, que eu falei, o pecado, o orgulho, a vaidade, são um dos pecados, e esse pecado, compreender ele com mais profundidade, ajuda muito. E ter ferramentas para você trabalhar em você diariamente, isso pode te ajudar
Muito. Então, caberia aí um tratamento, com certeza, porque tudo isso que você ficou vibrando baixa o padrão, é inevitável, qualquer um baixa, a gente tá super sujeito a isso a qualquer momento, eu também. Mas também um ganho de consciência nesse sentido para te ajudar a liberar o quê? A insegurança. Sim. Porque E essa você foi insegurança te gera dor. a primeira vez que eu ouvi que timidez é orgulho foi de você. E Deu eu fiquei raiva na pensando hora? muito. Deu um pouco de Não deu raiva na hora? raiva, Não. mas eu entendi. E eu sou uma pessoa orgulhosa. E tá E tudo eu bem. percebi depois do meu casamento que eu sou uma pessoa orgulhosa e ele me ajudou a entender isso. E eu fui percebendo, nossa, eu achava que eu era só um pouquinho orgulhosa, mas eu sou bastante. E perceber Então eu tento isso é trabalhar bom, isso. né? Mas isso, assim, é só esse orgulho, o orgulho é excelente. Todos os pecados, eles são excelentes quando utilizados de maneira bem usada, né? Usar a polaridade boa dele. Né? Isso que a gente traz aí dentro do manoterapeuta, que é como equilibrar esses pecados que não são pecados, porque eles são instintos que estão em desenvolvimento dentro de nós e que nós estamos aprendendo a trabalhar. Né? Então, compreender qual é o limite, quando é que meu orgulho está me prejudicando, quando é que a minha falta de orgulho está me matando, porque quem também não tem orgulho nenhum está lá no chinelo, não tem orgulho de si, não tem orgulho para nada, tem capricho na vida, né? Isso também é ruim. E quando eu posso ter um orgulho equilibrado daquilo que sou, dessa pessoa. Então, quando você diz que é um orgulho, eu digo que é um orgulho, mas que ele vem de onde? Desta insegurança. Quando você tiver esse processo mais bem equilibrado dentro de você, entendendo muitas bases e com ferramentas para isso, e também tratada, você vai conseguir tirar a força, conseguir equilibrar esse processo de insegurança, né? Você vai perceber quando ele está chegando, e aí você e trabalhar a segurança. Quando você trabalha a segurança e você vai colocar aquilo que você faz com segurança, porque eu sei o que eu estou falando, eu me conheço hoje, você trabalha esse processo da segurança. E aí você vai ter o quê? O seu melhor orgulho, o orgulho de falar com a convicção, o orgulho de se colocar. Então, o orgulho não é bom nem é ruim. A vaidade, a gula nem é bom nem é ruim, a luxúria nem é bom nem é ruim, e nenhum dos pecados, a preguiça nem é bom nem é ruim, é disso que a gente trata muito lá dentro. E assim, como é que eu consigo utilizar isso, pegar essa minha maior dor e transformar ela na minha maior força? É isso que a gente faz o tempo inteiro. Na verdade, tudo que eu falo, essas são todas as bases que eu tenho internamente, né? Alguém perguntou assim, como é que a gente guarda todos esses ensinamentos? Com a base. Tem algumas bases que vão regendo basicamente todos os padrões de dor e da dor e do amor. É o equilíbrio desse processo. Então, são algumas bases e que funcionam para todo mundo, porque o ser humano está em desenvolvimento. Não tem ninguém mais ou menos evoluído. A gente está indo junto nesse caminho. A humanidade está em desenvolvimento em tudo isso. Né? Então, eu acredito que caiba sim um tratamento. A gente está com a semana da radiestesia na prática para se inscrever, que vai ser, enfim, não lembro exatamente agora a data, mas eu vou colocar no início de março, isso acho que do dia 2 ao dia 8 de março, mas precisa se inscrever. Ali a gente traz alguns aspectos. A radiestesia já é uma ferramenta muito fácil de usar. Tá? Muito fácil, muito simples, não tem perigo, não tem risco, não tem nada. É muito simples de usar para ir desfazendo esses bloqueios. E aí você ir percebendo se você quer se aprofundar nisso, e aí depois ir para o humanoterapeuta e aprofundar nessas situações de compreensão, ou não. De repente a radiestesia já te ajude. Mas, enfim, isso eu acho que podia... E aí você pode se tratar, ou procurar mesmo um tratamento mais profundo para te ajudar nessa dor que está latente agora. Né? Tá bom? Mas entendeu essa questão da insegurança? Entendi. Tá? Faz bastante sentido. Precisa equilibrar aí essa segurança e insegurança. Tá bem aí, tá bem nesse ponto.
Tá bom? Tá bom, muito obrigada. Eu que agradeço. Espero que tenha ajudado Agradeço. um pouco Ajudou, a sim. te esclarecer. E fique bem. Não se preocupa tanto com o que os outros estão dizendo, não. Os outros só falam da boca para fora. Pouca gente tem amor de verdade para expor. Até tem no coração. No coração todo mundo tem. Mas as pessoas, elas estão lutando as batalhas delas. E aí elas vão dando chapuletada em todo mundo por aí. E, na verdade, elas estão tão machucadas quanto nós, né? Não deixa de colocar o seu amor para fora porque o outro tem dificuldade de receber. Faz isso, não. E quem tem o problema é o outro, não você, né? Se ele tá com dificuldade de receber, quem tem que se tratar é ele, não eu. Tá bom? Tá bom, então. Muito Fica com obrigada. Deus, Jaque. Beijo. Tchau, Tchau, tchau. tchau. Beijo.